Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Marinha do Brasil e a Polícia Civil de Minas Gerais investigam as circunstâncias da tragédia em Capitólio. Um rochedo desabou e 10 pessoas morreram no Lago de Furnas no último sábado. Mano do céu. Nossa! Motor! Puxa lá, velho. Puxa, viado! As avaliações preliminares indicam que a cena chocante do desabamento é resultado de um processo natural do tipo de formação rochosa da região. Autoridades agora tentam identificar se esse processo foi acelerado por fatores externos e se teria sido possível prever o evento e evitar a presença de visitantes no momento do incidente. No dia da tragédia, horas antes da queda do bloco de rocha, a Defesa Civil de Minas Gerais havia emitido um aviso sobre o risco de aumento repentino do volume dos rios na região, a chamada cabeça d'água. O prefeito de Capitólio admitiu não ter conhecimento sobre estudos prévios, atestando a estabilidade dos cânions do Lago de Furnas. A prefeitura, no entanto, atribuiu à Marinha a responsabilidade por arbitrar sobre a circulação de embarcações no local. Depois do incidente, o ministro do Turismo se reuniu com os secretários estaduais e solicitou o mapeamento de locais de interesse público que exijam estudos geológicos. Afinal, seria possível evitar tragédias como a que aconteceu em Capitólio? Sobre essa e outras questões, conversamos agora com o Luiz Fernando Barros. Ele é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Luiz Fernando, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, com os ouvintes da CNN. Bem, Luiz, para a gente começar, é inevitável, ao lembrarmos dessa tragédia, trazermos para nossa memória aqui as cenas chocantes que vimos em Capitólio. Só pelas imagens, é possível apontar as possíveis causas para aquela tragédia? Sim, é possível a gente pensar em alguns fatores. Na verdade, aquele é um movimento natural que a gente classifica como movimento gravitacional de massa, que é um tipo de deslocamento coletivo de solo ou de rocha, que envolve vários tipos de volumes, vários tipos de materiais em velocidades diferentes também. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Naquele caso específico, a gente teve um tombamento de rocha, que é a rotação de um bloco rochoso em torno de um ponto. O que acontece é que nas paredes do cânion ali você tem quartzitos, que é um tipo de rocha que é muito fraturado, ou seja, possui inúmeras fraturas, muitas quebras, rupturas, que muitas vezes se juntam a outras estruturas da rocha, como contatos de diferentes camadas, por exemplo, e se cruzam em diferentes planos, delimitando blocos de diferentes dimensões. Essas fraturas elas são geradas por processos longos de origem tectônica e de alívios de tensões também, à medida que a rocha vai sendo exposta na superfície. E essas fraturas vão sendo aprofundadas e abertas por processos naturais também de intemperismo, ou seja, de desgaste dos minerais da rocha e também de erosão. O fato é que com o aprofundamento natural do cânion, por ação de um rio ao longo de milhares de anos, as paredes elas são desconfinadas, ou seja, elas perdem sustentação, fazendo com que os blocos se soltem. Naquele caso, já tem pelo menos 10 anos, conforme circulam em algumas fotos na internet, que aquele bloco já teria se desprendido do maciço principal. Então dava sinais de que esse tombamento completo poderia acontecer a qualquer momento, devido à grande fenda que já podia ser observada entre o bloco e o maciço naquele momento. Então, o grande volume de chuvas que a gente teve nas últimas semanas provavelmente aumentou a carga sobre o bloco, com a infiltração de água, dando mais peso ao bloco, além da circulação da água na própria fenda, que já estava aberta, poder ter aumentado, removendo alguns materiais mais friáveis. A gente pode pensar ainda que a ocorrência de algumas trombas d'água tenha gerado alguma vibração que tenha contribuído para a movimentação do bloco naquele caso. Então, Luiz, pelo que você nos descreve, essa tragédia se deu por um fenômeno natural, mas que poderia ter sido evitada? Sim, já havia indícios de que esse processo poderia ter ocorrido, como em outras áreas do Brasil em que a gente tem diversos tipos de processos naturais que podem ser uma ameaça às atividades de turismo. Isso precisa ser continuamente monitorado, mapeado, para evitar esse tipo de tragédia. Como é feito esse monitoramento, Luiz? Aqui no Brasil, como é que ele funciona especificamente? Há monitoramentos em curso em áreas consideradas de risco? É um processo que deveria ser ampliado ainda mais?
Então, esse tipo de ação, mapeamento de áreas de risco, ele foi intensificado aí na última década, principalmente a partir do Plano Nacional de Gestão e Resposta a Desastres Naturais, em 2012, só que ele foi muito voltado para as áreas urbanas, principalmente relacionadas a movimentos de massa, né, em áreas de costas, e também inundações em fundos de vale. Porém, seria necessário, então, uma outra ação, né, de mesma envergadura, que a gente pudesse fazer esse mapeamento, esse levantamento, também nas áreas voltadas para o turismo. O turismo é uma atividade geradora de riqueza, né, sem dúvida, mas pode ser muito impactada pela percepção de insegurança, né, por parte dos turistas. Então, seria necessário, mais do que um esforço local, porque muitas vezes o poder público local, apesar de ser o responsável, né, por mapear, por fiscalizar, gerenciar essas áreas de risco, muitas vezes não tem corpo técnico suficiente ou capacitado para isso, nem muito menos recursos, né? O que acaba demandando uma organização maior, né, a nível estadual ou mesmo nacional. Quem faz esse monitoramento são geólogos? Diversos profissionais, né, das áreas das geociências e diversos órgãos também ligados a esses cientistas, né? Você tem como uma entidade, né, atuando sistematicamente nesse mapeamento dessas áreas de risco, principalmente dentro aí do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, o CPRM, né, o Serviço Geológico Brasileiro. Mas diversos profissionais, né, das áreas das geociências são capazes de identificar e de monitorar esse tipo de processo, né, de ameaça. Inclusive, o Ministério do Turismo, o professor, pediu para os estados fazerem esse mapeamento de riscos de pontos turísticos para evitar acidentes. No Brasil, hoje, quando a gente observa esses locais, esses pontos turísticos que são voltados para o ecoturismo, há formações rochosas semelhantes à formação de Capitólio? Há exemplos que a gente pode enumerar aqui? Olha, tem exemplos semelhantes e complementares, né, de diferentes aspectos por todo o país. Não tem muito tempo, né, acho que deve estar presente na memória de várias pessoas. Em 2020, no final de 2020, um casal e um bebê acabou morrendo após parte de uma falésia desabar na Praia da Pipa, né, um dos principais destinos turísticos ali no Rio Grande do Norte. Então, também é um desprendimento de bloco, né, no caso ali de mistura de solo, rocha, que também foi fatal naquele caso. Eu mesmo já estive nos cânions de Fortaleza, em Tambezinho, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e me senti inseguro em alguns locais, né, onde os turistas podem chegar na borda do cânion, muitas vezes sobre blocos que também podem se desprender a qualquer momento. Então, o país está repleto, né, de destinos turísticos associados a ambientes naturais que oferecem inúmeros riscos. Por isso, seria necessário fazer, sim, um levantamento criterioso e generalizado. E aí, Luiz, você cita, o turista chega na borda do cânion, citando aí o exemplo da região sul. Chamou muito a atenção da cena de Capitólio a proximidade das lanchas, dos paredões. É algo que deveria ser revisto? Esse perímetro deveria ser maior? Sim, sem dúvida. Quando a gente vê os relatos aí do pessoal que trabalha com o turismo na região, eles falam de uma desregulação, na verdade, né? Falta de normas claras para que a atividade seja desempenhada com bastante segurança. Há, inclusive, relatos de congestionamento de lanchas, por exemplo, né, dentro dos cânions, ou seja, na impossibilidade de sair, algumas lanchas teriam que sair de ré, né, de manobrar, teriam que sair de ré. Isso jamais poderia acontecer, mesmo numa área sem risco. Então, é necessário que se faça, de fato, um plano de ação, né? Um plano de segurança, né? De um perímetro de segurança em cada caso, né? Por isso é uma iniciativa que precisa ser local. Obviamente que depois da tragédia em Capitólio, a região dos cânions foi interditada. Será feito um mapeamento de toda essa região. É possível estimar em quanto tempo teremos esse resultado, teremos a conclusão desse mapeamento, professor? Não é muito fácil a gente estimar de pronto, assim, vai depender da área de foco, né, da análise, porque nem todo o entorno, né, da represa de Furnas tem aquele mesmo aspecto, né, aqueles paredões rochosos, aquelas características. É um trecho um pouco mais limitado ali dos cânions. Então, pode ser um trabalho feito, mesmo que criterioso, sem uma demora muito longa, né, sem um horizonte muito longo. É uma coisa que é possível de se fazer dentro de um ano de trabalho, pelo menos. O caso de Capitólio também acendeu um alerta com relação ao ecoturismo. Em que medida, professor, o ecoturismo feito de forma errada, ele causa danos ao meio ambiente e pode culminar em tragédias ambientais? Sim, toda atividade organizada de turismo ela tem que ser muito bem pensada e planejada, porque há uma capacidade, né, de suporte mesmo dentro de cada atrativo.
Então, você não pode colocar centenas de pessoas dentro de uma mesma trilha diariamente para acessar uma mesma cachoeira. E ali dentro, elas vão se amontoando e sobrando cada vez menos locais seguros para elas ficarem, né? Então, todo atrativo ele deve ter um planejamento dos riscos que estão, né, envolvidos naquele atrativo e da sua capacidade de público, né? Uma capacidade máxima de público, para que não venha acontecer esse tipo de situação. E também outros impactos, né? O sobreuso, né, de determinadas trilhas pode aumentar problemas com erosão, né, danificando mesmo essas trilhas, criando outros problemas com a circulação de água. Inevitavelmente, maior volume de pessoas é um pouco mais difícil de se controlar, então problemas com lixo, com outros materiais que acabam sendo deixados para trás, outros produtos que são de uso, né, pessoal, como protetor solar, outros produtos que têm componentes químicos também, que num grande volume de pessoas vão acabar se concentrando ali nas águas e trazendo impactos para a biodiversidade de uma certa forma. Professor, é possível apontar um exemplo de atração natural segura no Brasil ou no mundo? Carol, seja no Brasil, seja no mundo, é muito complicado a gente apontar para essa ou para aquela atração. E eu não gostaria de me comprometer com certa aprovação e ser surpreendido amanhã ou depois. Porque o fato é que qualquer uma pode ser palco de um evento extremo e repentino que possa causar acidentes. Então, na verdade, é de extrema importância que as pessoas se informem sobre quais riscos elas estão expostas em cada tipo de atividade e em cada região que elas visitam. Só que, em geral, as pessoas simplesmente confiam que se há um passeio, né, pelo qual elas possam pagar para fazê-lo, é porque os riscos já foram avaliados e são mínimos, né, que seria uma atividade segura. Mas isso não é verdade. E a consciência do risco é o primeiro passo para evitar qualquer acidente. Assim como no caso de Capitólio, por exemplo, se houvesse uma percepção generalizada das pessoas, né, de que aquela era uma situação de risco, provavelmente não teriam se sujeitado a permanecer no local ao visualizarem um bloco com sinais tão claros de predisposição ao seu desprendimento, né? Então, em todas as atividades, né, em áreas de turismo a céu aberto, é necessário um amplo e efetivo trabalho de educação ambiental, né? Por mais infraestrutura que haja, não é possível a nenhuma empresa, parque ou qualquer entidade garantir a plena segurança de todos em todos os lugares e ao mesmo tempo. Professor Luiz Fernando, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa e a gente lhe aguarda numa próxima oportunidade. Até lá. Obrigado, eu que agradeço. O desastre em Capitólio aconteceu em um período de intensas chuvas no país, que começou ainda no ano passado e já deixou mais de 113 mil desabrigados e dezenas de vítimas em todas as regiões do país. Em Minas Gerais, as chuvas causaram mais 10 mortes. 10 mortes em menos de 24 horas, em apenas 24 horas. Bom, desde o período do início desse período de chuvas, 19 pessoas morreram. Ao todo, gente, 145 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência. E o risco aumenta à medida em que o alto volume de precipitação vem colocando em risco moradores de áreas de barragens. Os casos mais preocupantes também estão em Minas Gerais. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, 40 barragens estão em situação de emergência no país, 3 delas em nível máximo, as 3 em território mineiro. O governo do estado e o Ministério Público deram prazo de 1 dia para que as empresas comunicassem sobre a situação de 31 dessas barragens. Sobre isso, conversamos agora com o Pedro Luiz Cortes. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, sempre um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo ao Item Mais. É sempre um prazer colaborar com a CNN. Pedro, inclusive você colaborou bastante com a gente nos últimos dias, acompanhamos suas declarações na programação da CNN, diante da situação que o estado de Minas Gerais vive nesse momento. Para começar nossa conversa, um estado com características geográficas e geológicas que no momento de chuva tão intensa como esse momento que estamos vivendo agora, é um estado que gera preocupação. Para começar esse nosso bate-papo, eu queria que você detalhasse para a gente o que o estado de Minas Gerais tem do ponto de vista geológico e até mesmo das características geográficas que causam preocupação nesse momento. Bom, nós temos uma conjunção de fatores e eu vou iniciar pela questão climática, né, particularmente este ano. A gente está sob o efeito do fenômeno Laninha e enquanto o Laninha ele provoca estiagem na região sul, ele injeta muita umidade na região norte
e na região Nordeste. E essa umidade, ela retorna para o Oceano Atlântico, fazendo um corredor que sai da Amazônia, passando pela região central do Brasil, principalmente por Minas Gerais até o Espírito Santo. Então, esse corredor de umidade normalmente acontece no verão. Este ano ele está sendo muito alimentado pelo Laninha, que está pegando água do Oceano Atlântico, que está mais aquecido, e injetando muita umidade na região norte, e essa umidade ela retorna passando por Minas, gerando essas chuvas volumosas. Minas tem uma característica interessante, né? Porque basicamente é um estado montanhoso, não são necessariamente montanhas muito elevadas, mas é um estado montanhoso, e isso pode gerar, né, ou facilitar a acumulação de água nos fundos de vale, dificultando por vezes o escoamento dessa água e gerando também o risco de deslizamento nas encostas. Daí, Pedro, o monitoramento no estado de Minas Gerais tem que ser uma constante, principalmente nessas regiões montanhosas? Na verdade, a gente já dispõe de um sistema muito bom, né, que é provido pelo CEMADEM, que é um centro de monitoramento de desastres naturais, né, ligado ao Instituto de Pesquisas Espaciais, que ele constantemente lança alertas sobre risco hidrológico, risco geológico, e esses alertas eles são facilmente acessíveis, né, pela internet, e eles são muito importantes para que os municípios tomem a dianteira no sentido de se preparar, né, para eventos que vão acontecer. Então, esse monitoramento, ele de certa forma, ele já existe, mas ele deve ser intensificado em áreas de risco. E, na verdade, além do monitoramento, eu acredito que o que falta muito é uma cultura de prevenção, porque nós temos, muitas vezes, a atenção voltada, né? O governo tem a atenção voltada para determinadas áreas de risco quando as tragédias estão acontecendo, mas depois isso cai no esquecimento e, novamente, a gente vê que áreas que antes já foram afetadas voltam a ser afetadas por chuvas intensas, deslizamentos, sem que ocorra um trabalho de prevenção. Agora, o monitoramento ele é extremamente importante e nós temos um exemplo muito bom aqui no Brasil, que é o do Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina, que é uma região que sofria, né, com enchentes frequentes no século passado e os municípios instalaram, né, uma rede de monitoramento para alertar quando o rio passa de um determinado nível ou quando esse aumento, né, de volume se dá de maneira muito, muito rápida. Então, de tal forma que as pessoas consigam sair dos locais de risco. Essa é uma cultura que deve ser implantada, né, deve ser utilizada também em outros locais onde o risco é frequente. Vou juntar dois tópicos que abordamos nesse início de conversa, Pedro. Monitoramento e prevenção e também características do estado de Minas Gerais. Minas Gerais também é um estado muito conhecido pelas atividades de mineração. E hoje, com esse intenso volume de chuvas, Pedro, há uma preocupação com relação às barragens da região. A Agência Nacional de Mineração fala em 40 barragens em situação emergencial e 3 delas no nível máximo. O quão preocupante é isso, Pedro? Bom, é extremamente preocupante porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande no estado como um todo para que esse excesso de água ele seja escoado, né? Nós temos uma dificuldade muito grande do escoamento de água, especialmente diante do volume, né, dos rios, né, dos cursos d'água e tal. Então, as barragens elas vão acumulando um volume significativo de água, de rejeito de mineração também, às vezes as encostas vão deslizando e há uma dificuldade de escoar esse excedente. Por exemplo, muito importante ressaltar que nós temos uma capacidade em termos de geotecnia para a construção de barragens que é mundialmente reconhecida, né? Nós temos grandes obras que foram feitas aqui no Brasil, como o caso de Furnas, Itaipu, dentre diversas outras. Então, assim, conhecimento técnico está disponível, esse conhecimento técnico ele é utilizado, mas as condições hoje, elas são muito anormais, né? Nós temos um volume extremo de chuva em determinadas áreas e uma dificuldade natural de escoamento. Então, esses alertas, eles são muito importantes no sentido de avisar a população que pode ser afetada no caso de um rompimento de barragem, para que ela saia do local de possível inundação, para que não se repita situações, né, como, por exemplo, o caso de Brumadinho, onde houve uma ruptura lá uma estrutura, mas a população não conseguiu ser avisada a tempo.
tempo. Então, esses alertas, eles são muito importantes. Agora, passado esse período de chuvas, né, vai ficar muito mais fácil analisar se o que ocorreu foi uma falha técnica, uma falha de manutenção, ou realmente foi devido a essa excepcionalidade das condições climáticas. A gente falou sobre monitoramento de áreas consideradas de risco, de áreas montanhosas. Como é que é o monitoramento das barragens, Pedro? Como é que ele funciona? E de quem é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade é de quem opera a barragem, né? De quem utiliza a barragem, seja para contenção de rejeitos de mineração, seja para reserva de água e tal. Esse monitoramento, ele pode ser feito a partir de uma inspeção visual, ou seja, geólogos, engenheiros de minas, engenheiros geotécnicos, eles percorrem a barragem verificando a integridade das estruturas, se há vazamentos, há trincas, há indícios de ruptura, e também utilizando equipamentos remotos que vão verificando a estabilidade da estrutura, ou seja, se está, né, se ocorre alguma movimentação, se essa movimentação ela é anormal, né, é como se a gente estivesse constantemente colocando a barragem num eletrocardiograma e verificando se as respostas elas estão dentro de parâmetros aceitáveis, né? E isso é muito, muito útil porque permite o monitoramento à distância. Agora, é claro que em condições excepcionais, quando a gente tem já a água passando por cima da barragem, esses equipamentos, a tendência é que eles não funcionem mais, exatamente porque eles vão ficar submersos. Aí realmente a gente entra numa situação muito crítica, porque não dá, né, com a água passando sobre a barragem, para verificar a integridade das estruturas. Então aí, né, a gente fica numa situação de iminência de ruptura, mas isso só pode ser realmente caracterizado depois que a chuva abaixar, que o nível abaixar um pouco, e aí a barragem possa ser efetivamente inspecionada. Pedro, para a gente encerrar, diante de tudo que você nos explicou, nos detalhou, e diante das últimas tragédias que o estado de Minas Gerais vem enfrentando recentemente, o que poderia ter sido evitado quando observamos os últimos acontecimentos? Olha, o que a gente tem verificado, e não serve só para Minas Gerais, serve no caso a Bahia passou por isso, outros estados, outras regiões estão passando, é um agravamento, né, uma maior intensidade das manifestações climáticas. Então, quando chove, tem chovido muito intensamente, quando há estiagem, há uma tendência de que essa estiagem ela seja prolongada e ela seja intensa. Então, nós temos já uma resposta das mudanças climáticas. O que nós estamos enfrentando hoje é a consequência das mudanças climáticas. Nós saímos de uma fase assim de prospectar o que pode acontecer e nós já estamos enfrentando as consequências disso. E isso requer, não só agora, mas vai também demandar ao longo dos próximos anos, uma série de adaptações em técnicas, conceitos que a gente utilizava, tendo em perspectiva uma normalidade, né, no comportamento climático. Essa normalidade ela não tem se verificado mais. Então, nós vamos ter que adotar uma série de posturas, né, seja na construção, manutenção dessas barragens, seja, né, na manutenção de estruturas urbanas, de galerias de águas pluviais, manutenção de rios, de córregos. Vai ter que adotar uma nova postura no sentido de buscar uma adaptação a essas condições extremas. Que venham essas mudanças, Pedro. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, por esclarecer o que está acontecendo, tirar nossas dúvidas e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer colaborar com vocês. E assim encerramos, trazendo o que é destaque aqui no Item Mais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.